Good morning, good morning, good morning, noob. How is it going, man? Welcome to another English Drops. No, not English Drops, Breakfast Drops live stream. How are you doing? How is everyone doing? How are you guys feeling today? This beautiful sunny morning of Thursday. That's what it is. Como é que estamos, noob? O que manda de bom? Qual é a boa? Quais as novidades? Ou tudo velho? Morning to you, my brother. Quem estiver chegando agora aí na live, sejam todos muito bem-vindos. Consegui um tempinho agora de manhã, então aqui estou com live de Breakfast Drops. Eu dou aula às 11h30, então vou ficar com vocês ali até pertinho das 11h30. Daí eu vou dar a minha aula e nós encerramos a live, mas por enquanto estamos apenas no começo. Eu tô no horário de almoço, olha aí. Tá no horário de almoço, trabalha com o que, noob? Acho que isso eu não te perguntei ainda. I have not asked you that yet. Se esse trabalho, se tu só estuda. Deixa eu já passar alguns updates aí pra galera. Deixa eu ver aqui, ó. Lourival Lopes, good morning, Lourival. Como é que estamos? Good morning. Em pensar que eu quis aprender inglês pra jogar e trabalhar com programação. Eu sou operador têxtil. A vida prega essas peças às vezes. Mano, não quer dizer que tu não consiga trabalhar com isso no futuro. Às vezes a gente começa com alguma coisa. Cara, eu já fui tanta coisa. Eu já fui operador de telemarketing. Não é bem operador de telemarketing. Eu prestava suporte, né, por telefone para uma empresa dos Estados Unidos. Eu já fiz isso. O que mais que eu fiz? Já fui Uber. Já fui pesquisador. Hoje em dia eu não trabalho mais com pesquisa. Já fui também programador, QA Analyst, Quality Assurance Analyst. Que mais? Já fui designer, já fui videomaker, já fui fotógrafo. E cá estou eu hoje, professor de inglês, that's right, English teacher. Então aquela coisa, né? Às vezes a gente começa a nossa vida profissional com alguma coisa, mas nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Olha aí, 40 pessoas aqui na live, sejam todos muito bem-vindos. Welcome to the Breakfast Drops live stream here com o teacher Rodrigo Matos. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem bem à vontade, mandem suas dúvidas de inglês caso vocês tenham alguma. Caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, inscrevam-se no canal, porque aqui tem vídeo novo toda semana. E todo dia eu posto algumas perguntinhas, alguns conteúdos ali para o pessoal aprender alguma coisinha nova de inglês. Então, se vocês quiserem aprender alguma coisinha de inglês, fiquem aqui na live. Deixa eu passar uns updates aqui para vocês. O negócio é o seguinte. Segunda que vem já tem vídeo, tá? Que tá exclusivo para quem é membro do English Drops Club. Quem quiser ser membro aqui do canal, o link está aqui na descrição para se tornar membro. Aí já pode assistir esses vídeos, sempre tem acesso antecipado aos vídeos, tá? Além disso, eu estou, minha gente, terminando um vídeo. Terminando não, eu mandei para as minhas editoras agora o vídeo, que é um vídeo sobre o Google AI Studio. Então, inteligência artificial. Mais um vídeo sobre inteligência artificial. Esse vai ser o vídeo mais longo, tá? Eu fiquei quase 4 horas gravando esse vídeo ontem. Ficou assim, ó, qualidade pura. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se vocês curtem aí ChatGPT, ferramentas de inteligência artificial para aprender inglês, vocês não podem perder esse vídeo. Só que esse vídeo, eu acredito que nesse fim de semana eu vou subir ele para os membros, mas ele vai ficar disponível sem ser na próxima segunda ou na outra, para quem não é membro, tá? Para os inscritos aqui do canal. Então fica o convite aí, se vocês quiserem fazer parte do English Drops Club, ok? E terem acesso antecipado aos vídeos, vocês não vão ter só um vídeo por semana. Vocês vão ter, além de acesso antecipado aos vídeos, também vão ter aulas exclusivas do English Drops Academy, que eu deixei aqui exclusivo para quem é membro. Também vai ter desconto nos cursos exclusivo para os membros. Já tem gente que é membro que está aproveitando esses descontos exclusivos para os membros, tá? Vai levar o nome no final dos vídeos, porque eu estou incluindo agora o nome de todo mundo no final dos vídeos. E também, o que mais que tem? Emojis exclusivos que eu fiz pra galera. E também tem prioridade de resposta, tá? O negócio é o seguinte, tem muito comentário aqui nos vídeos e eu sempre tento responder todos os comentários, mas quem é do clube, quem é membro aqui do canal, sempre vai ter respostas. Então vocês podem utilizar
a área de comentários aqui do canal para tirarem suas dúvidas comigo. Eu dou uma atenção especial aí para quem é membro do English Drops Club, alright? Então se preparem, porque esse vídeo aí do Google AI Studio está uma bomba, está massa pra caramba, que vocês vão curtir, eu tenho certeza. Vamos ver aqui, ó. O que mais? My job is textile operator. Ei, eu fiquei sabendo que o kkk que usamos pra rir aqui no BR não é bem-vindo na gringa. Esqueci os motivos, mas é algo bem sério. Sim, cara, esse kkk se refere a um grupo, né? Mas é assim, ó, é só os 3Ks, tá? Que é... Enfim, eu tô falando aqui só com fins de esclarecimento, né? A Ku Klux Klan, que é um grupo racista que tinha, né, mais nas antigas, e a sigla deles era esse daí. Mas se tu manda, tipo assim, 2Ks, 4Ks, resolve esse problema, tá? Então o problema é os 3Ks, porque essa é a sigla desse grupo extremista aí que tinha. Tá, mas, enfim, somente tópicos aqui de esclarecimento, tá? Nem pesquisem sobre isso daí, porque não vale a pena, tá? Só uma coisa que tem que ser evitada. Então, esclarecimentos. Breakfast Drops Livestream também é conhecimento, é informação. Okay, estou aqui preparando meu breakfast, enquanto eu vou conversando com vocês. Hoje é dia de fazer compras. Little grocery shopping. Let's go to the supermarket. Right after I finish my class today. I'm going to the supermarket to buy some food. Vamos lá, ó. Amon. Morning, teacher. Explica sobre o uso do one quando não é para numeral, quando isso acontece, this one, that one, etc. Por favor. Com certeza, Amon. Isso é uma pergunta muito boa, cara. E muito simples de explicar, na verdade. Assim, deixa eu te dar um pouco de contexto. Esse one... Porque assim, uma questão importante sobre o inglês, tá? Sobre o idioma. A gente tem uma cultura na língua inglesa de sempre tentar ser o mais objetivo o possível, tá? Então, aquele famoso menos é mais, né? Quando ao invés de tu ficar fazendo um parágrafo inteiro em português para explicar alguma coisa, se tu puder explicar aquilo ali com 4, 5 palavras em inglês, isso é uma boa prática, digamos assim. E aí o que acontece? A gente, junto com isso, a gente também tem a cultura no inglês de sempre tentar evitar a repetição do mesmo termo mais de uma vez, quando não for extremamente necessário e não se tiver outra alternativa. E aí é que entra a função do one. Além de ele ser um numeral, o one é como se fosse meio que um universal replacement, universal substitute. Então a gente vai utilizar o one quando tu estiver te referindo a algum substantivo e tu não quiser repetir o nome dele. Por exemplo, eu te pergunto assim, which car is yours? The blue one or the black one? Porque aí nesse caso eu não preciso repetir, which car is yours? The blue car or the black car? Eu não preciso ficar repetindo car toda hora, eu posso substituir isso aí pelo one. E então o one ele vai funcionar como substituto universal para qualquer substantivo, só para tu não precisar repetir o mesmo termo. Alright? Então, expliquei o que é o one e te dei um pouquinho mais de contexto. Olha, já deu pra aprender alguma coisa hoje, hein? Mandem superchats, hein? Eu não recebi nenhum superchat ainda aqui em live pelo celular. Quero ver quem é que vai mandar o primeiro superchat. Ou o super thanks também. Okay. Ninguém é obrigado, tá, gente? Mas quem quiser mandar, eu agradeço. Vamos aqui, ó. Verdade. É para evitar um problema. Primeiro idioma que economiza nas palavras. Eu não posso falar muito dos outros idiomas porque eu não tenho tanto conhecimento a fundo, assim, mas o inglês tem muito disso, cara. Né, isso vai se refletir em várias estruturas que a gente tem no idioma, assim, né? Esse negócio de tu ser mais objetivo, ser mais direto, isso vai se refletir na velocidade com que as pessoas falam também, né? O inglês é um idioma muito fluido, assim, tu fala as coisas muito rápido, e tem várias construções que permitem com que a gente consiga se comunicar de uma forma mais, não só mais eficaz, mas para falar mais rápido mesmo, né? Um bom exemplo disso, contractions, né? A gente até tem contractions em português, mas raramente são utilizadas. Agora, no inglês, o inglês é outra história. A gente tem contraction pra caramba, que as contractions permitem que a gente consiga juntar uma palavra na outra e também consiga falar isso de uma forma mais rápida. Né? Então, olha aí, ó, conhecimento abundante para vocês, right?
Fernando Moma. Hello, Fernando Moma. When we use shall, maybe, perhaps. Tá, vamos lá, cara. Assim, ó, o shall, ele é um modal verb, tá? Ele faz parte de um grupo especial que a gente tem de verbs, que tem umas regrinhas específicas deles. O shall, tu pode pensar nele muito assim como se tu tivesse... Não é bem pedindo por permission, mas é como se tu estivesse quase que querendo confirmar algo com alguém. Por exemplo, eu falo assim, let's go to the supermarket. Shall we? Eu tô só tentando pegar uma confirmaçãozinha tua pra gente realizar essa action, tá? Utilizando o shall. Mas ele tem um uso bem específico, né? Eu me lembro muito do shall naquela cena icônica lá do Senhor dos Anéis, que é quando Gandalf não deixa o Balrog passar na ponte, lá das Minas de Moria, e aí ele fala, you shall not pass, né? Nesse caso ele não está dando essa permission pro Balrog passar. Eu não sei se tu conhece The Lord of the Rings, mas é uma boa referência de uso, ok? Me dê um momentinho, just a second. Então o shall é esse tipo de uso aí, tá? Depois do shall, a gente tem o que mais ali que tu mandou? Maybe. Maybe é muito no sentido de probability. Ok. For example, are you going to the party tonight? Maybe. Maybe. Então, maybe é aquela coisa assim, eu não tô dando certeza de nada. Maybe. Maybe yes, maybe no. Eu não estou dando certeza. Então, o maybe é mais nesse sentido de possibility aí, de probability, na verdade. Né? Quando tu não quer dar uma certeza de alguma coisa, ou tu não tem certeza, ou tu não tá querendo dar certeza. Tá? E o perhaps é uma palavra mais de conexão que a gente utiliza. Né? Então, geralmente, quando a gente tá querendo conectar uma ideia com a outra, deixa eu tentar formular um exemplo aqui agora. I don't feel like having breakfast today. Perhaps I should just drink a protein shake. Funcionaria igual ao maybe nesse caso. Ok? Então ele é bem parecido com o maybe, tá? Tem vários casos que tu pode utilizar tanto o perhaps quanto o maybe, que não vai ter muita diferença. Mas, de novo, aí é aquela coisa que eu sempre digo aqui nos vídeos e falo pra galera. Tudo depende muito de contexto. Então é assim que eu explico as coisas sem utilizar a tradução, ok? Espero que eu tenha tirado a tua dúvida. Amon. Amon. Não é a Amon, é o Fernando que mandou, né? Vi ontem que a live gravada tava com mais de 500 visualizações do gravado. Congratulations. Thank you, Amon. Thank you, man. Appreciate it. Maybe é tipo, poxa, não sei, mas pode ser. É uma boa forma de explicar isso aí sem traduzir, noob. Mas sabe que as visualizações das lives aqui, elas são um pouquinho infladas, assim, sabe? Não é a mesma coisa que a visualização dos vídeos na horizontal. Porque quando, por exemplo, tem 500 visualizações, quer dizer o quê? Que 500 pessoas entraram e saíram da live. É basicamente isso. Não quer dizer que a pessoa ficou aqui, interagiu, assistiu por um certo tempo, sabe? Eu acho que se a pessoa scrolla, para na live por no mínimo 30 segundos, isso já conta como uma visualização. Então, tipo assim, que eu tô querendo dizer que 500 visualizações pra live não é tanta coisa assim. 500 visualizações pra live e 500 visualizações pra um vídeo na horizontal tem um peso diferente. Claro que se são 500 visualizações na live horizontal, que não é essa live aqui que eu tô fazendo agora, aí já tem um peso um pouco maior. Mas eu nem sei por que eu tô falando isso, eu tô dando curiosidade sobre como é que funcionam o peso das visualizações aqui no YouTube. Alright, mandem mais dúvidas, vamos lá. Caio Juan. Deixa eu ver aqui, ó, o Amon mandou mais. Couldn't be you may not pass? Poderia ser, tá, Amon, mas qual que é o lance? Quando tu fala you may not pass, o may, ele também tem, ele pode dar assim, ó, o may, ele tem alguns significados, tá? Geralmente quando tu utiliza o may in questions, ele vai ter a connotation de permission. Agora quando tu coloca you may not pass em uma negative sentence,
não necessariamente tu vai estar utilizando essa connotation de permission. Ele dá muito mais uma ideia de possibility, tipo assim, you may pass or you may not pass. Não sei se isso foi muito claro, mas aí o shall, ele é mais enfático nesse caso do que o may, do you shall not pass. Deixa eu ver aqui. Caio Juan, tenho uma dúvida. Por que usam that's right e não this is right? Qual é a diferença nesse contexto? Vamos lá. É uma questão de expression, viu, Caio? That's right, geralmente quando tá apontando, né, pra alguma coisa, seja uma ideia, geralmente a gente tá falando pra ideias, né? A gente não tá falando de algum physical object, alguma coisa que tu tá apontando assim. Geralmente quando tu tá concordando com alguma coisa, tu não vai falar this is right, tu vai falar that's right. É uma questão de expression mesmo, tá? Que o pessoal utiliza, não chega nem a ser uma questão gramatical. O pessoal utiliza desse jeito, é meio que uma convenção. O que é uma convenção, caso vocês não saibam? Convenção é quando a gente não tá falando necessariamente de uma regra gramatical, mas é aquela coisa de tipo, a pessoa começou a usar, daqui a pouco outra pessoa tá usando porque vê outra usar, e aí quando vê, a sociedade toda tá usando. Entendeu? E aí acaba que virando meio que uma normalização. É mais ou menos que nem a gente falar a gente. A gente vai lá na praia hoje. O certo seria falar nós iremos lá na praia. Mas daí soa muito formal. Então, gramaticalmente não estaria, digamos assim, super correto. Mas é uma coisa que é aceitável porque é algo normal que a gente utiliza hoje, né? Não é um problema tu falar a gente vai lá na praia. You get it? You understand? Deixa eu só virar esses eggs pra não queimar, né? Porque se queimar não vai ficar legal. Oh, man. Fazendo uma lambança aqui no fogão. Flipping the eggs. Eggs are flipped. There we go. Que mais? Vamos ver aqui. Ó, que mais? Deixa eu ver aqui. O Geração Lumbi mandou. Maybe, diferente do perhaps, não usa verbo. Já que perhaps é ligação. Yes, that's it. Gente, deixa o like. Yes, não esqueçam de deixar o like, por favor, minha gente. Hello, Caroline Muniz. How are you? O certo seria nós iremos lá. Não, o certo seria, entendeu? Bom dia, Caroline. Good morning. O certo seria, entendeu? Mas aí, isso é uma coisa que eu explico muito para os meus alunos também, né, gente, em inglês. A gente precisa... Olha só, o Amon mandou o primeiro super chat de live vertical. Thank you so much, Amon. Thank you, man. Appreciate the oh my god, the super chat, man. Thank you. Thanks a lot. Deixa eu ver o que mais aqui que estão mandando. Ó, o certo seria nós iríamos lá. O certo seria, entendeu, Carol? Mas qual que é o lance? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Claro que é importante, tá, gente? A gente aprender o inglês certo, como é que as coisas funcionam, questões gramaticais e tal. Mas não é só sobre isso, entendeu? Porque assim, parem e pensem comigo. Isso é uma questão que já aconteceu comigo e acontece com muita gente que eu vejo também, tá? Tu fica estudando, por exemplo, eu tô utilizando o exemplo das escolas, não são todas as escolas que são iguais, mas é só para vocês conseguirem entender o contexto aqui. Quando tu fica aprendendo sempre um inglês ou um idioma todo certinho, bonitinho ali e tal, ok, as pessoas vão te entender, mas isso não necessariamente quer dizer que tu vai estar te comunicando de uma forma natural. Saca? Então, a intenção, por exemplo, quando tu tá aprendendo inglês, e que eu sempre tenho nos meus cursos com os meus alunos, é de mostrar para eles que, sim, vamos aprender o inglês correto, mas vamos aprender a nos comunicar de uma forma natural, como as pessoas realmente conversam no dia a dia, tá? Então, precisa ter um certo equilíbrio entre o que é correto e o que é utilizado, entendeu? E aí tem vários exemplos em inglês que eu posso dar sobre isso também. Por exemplo, o ain't, né? O ain't seria uma universal contraction do verb to be. Então, posso falar, ao invés de, sei lá, I'm not gonna go to the gym today. Eu poderia falar I ain't gonna go to the gym today. Só que esse ain't, ele é uma contraction que ela é meio preguiçosa. Eu costumo chamar isso de informal contraction. Tu tem que ter um certo nível de amadurecimento para saber quando tu pode utilizar aquilo ali ou não. Porque se tu fica utilizando esse ain't toda hora para substituir qualquer negative do verb to be,
tu vai começar a ter alguns probleminhas, entendeu? Daqui a pouco, dependendo do contexto, digamos que tem um contexto que tu tá falando com alguém que tu não tá tão familiarizado ainda, não é ninguém próximo e tal, tu não é muito íntimo da pessoa, pode passar a ideia de que tu não consegue te comunicar de uma forma tão bem, tu é uma pessoa que não tem muito estudo e tal. E eu acredito que, né, todo mundo, quando tá querendo aprender inglês, tá querendo aprender o idioma com a intenção de mostrar que, olha só, eu consigo me expressar bem, né, conseguir expressar as ideias exatamente da forma que quer. Então, não sei se deu pra entender, mas espero que tenha dado pra entender esse example aí. Vamos ver aqui. Guess e think. Guess e think, Caio, podem ser. Podem ter o mesmo significado em alguns contextos, tá? Mas o guess é muito mais no sentido de adivinhação. E o think pode ser nesse sentido também, mas o think é muito mais no sentido de tudo que se forma aqui na tua cabeça. Né? Então, por exemplo, eu posso falar think before you speak. Think before you speak. Nesse caso, eu não utilizaria guess before you speak. Entendeu? Então o think ele tá ligado muito aos pensamentos e o guess tá ligado muito à questão de não sei exatamente o que é, let me guess. No sentido mais de adivinhação. Alright. Vamos ver aqui. Ó. Você é professor de inglês, amigo? Sim, Carol. Eu sou o Teacher Rodrigo Matos. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui Teacher Rodrigo Matos. É o meu nome no YouTube. Maratona os vídeos, tá, Carol? Maratona os vídeos, porque tem muito conteúdo ali que eu tenho certeza que tu vai gostar. Se tiver interesse em algum dos meus cursos, todos os links estão lá na bio. Os links das minhas outras redes sociais também, quem quiser me seguir, quem quiser se tornar membro, tornem-se membros aqui do canal. Eu tô querendo crescer a comunidade aqui no YouTube, tá? E já vou dar um spoiler pra vocês. O vídeo que eu gravei ontem, que está sendo editado nesse momento, ele é um vídeo que é um guia completo de como utilizar o Google Studio AI, não, Google AI Studio, para vocês praticarem inglês de todas as formas possíveis. Eu criei prompts ali para ensinar vocês como vocês podem fazer a inteligência artificial virar o coach de vocês de inglês, como pode treinar entonação, tudo, 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 tudo. E eu fiz um arquivo, um PDF, com vários prompts, todos os prompts que eu estou utilizando no vídeo e mais alguns outros extras, tá? Para vocês poderem praticar e utilizar a inteligência artificial aí para melhorar e praticar o inglês de vocês. Principalmente vocês aí, pessoas que ficam inventando desculpa que, eu não tenho um gringo para praticar inglês, não sei o que e tal. Esse vídeo é perfeito para vocês, tá? Desde o nível, eu mando prompts ali pra gente que tem para inglês de todos os níveis. Inclusive eu também mostro como tu pode utilizar a ferramenta para adaptar, né, a forma como ela fala e como ela interage contigo, dependendo do teu nível de inglês. Então assim, ó, o vídeo está ótimo e esse arquivo extra eu vou disponibilizar só para quem é membro aqui do canal. Okay? Então, eu tô dando vantagens para quem é membro, tá? Não dá para dizer que eu não tô dando vantagem. Eu tô querendo fazer valer a pena o investimento de vocês, tá? A minha intenção aqui com o canal é ajudar vocês a desmistificar essa coisa do inglês e aprender de verdade. Okay? Deixa eu ver aqui, ó. O verbo verbo do, eu acho que tu quis dizer o verbo to be, Carol. É difícil para muita gente. Fala, senhor verdade, how's it going? Noob, da mesma forma que o brasileiro não usa português corretamente, gramaticalmente correto, e nem pronunciado, a mesma coisa são em todos os outros idiomas. E exato, noob. Eu sei o básico do inglês que ensinam nas escolas, verbo to be. Ah, tá. Eu tenho uma live aqui, Carol, que eu fiz na sexta retrasada. Não, mentira, não tem. Não tem. Eu tenho uma aula de verb to be para quem é membro, tá? Mas esse é um vídeo exclusivo de quem é membro aqui. Se tu quiser ser membro, tu pode assistir essa aula. Ou tem o meu curso também, tá? O English Drops Academy Starting Point é meu curso de nível básico. Lá eu explico o verb to be de uma forma que nenhuma escola ensina. Right. Não tô dizendo que eu sou o melhor professor do mundo, só tô dizendo que eu explico as coisas de uma forma um pouquinho diferente do que muita gente faz. Ok? A forma como eu ensino... Eu já vi isso daí. Te ofereceram alguma coisa? Minha psicóloga. Parece que me deu um brinde. Ela faz lá e... Pode ser. Onde é que é? Aqui em Porto Alegre? É aqui em Porto Alegre. Não, é a avaliação online que eu disse pra ela que ela tava escrito Zona Sul de Porto Alegre. Eu disse, não moro na Zona Sul e nem Porto Alegre, só se for aqui em Gravataí. Daí a avaliação online faz a coisa ali.
Tá, aham. Tá, depois a gente vê mais. Esqueci o que eu tava falando. Verb to be tem aula disponível aqui, tá? Nos vídeos exclusivos pros membros do canal. E, tá, o que eu tava falando era o seguinte, gente, a forma que eu ensino inglês pra todo mundo, seja aqui em live, seja na aula particular, seja nos meus cursos, é sempre considerando a forma que o brasileiro pensa, tá? A forma que a gente pensa em português. Então eu levo tudo isso em consideração, não só por experiências próprias minhas, porque eu não nasci falando inglês, tá? Eu aprendi inglês, assim como muita gente, escola, curso, experiências próprias e tal. Então eu levo tudo isso em consideração, por isso que o pessoal que faz os cursos gosta tanto. O pessoal consegue se identificar e faz sentido, sabe? Então isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Que faça sentido pra vocês quando vocês estiverem aprendendo inglês. Não adianta só a pessoa enfiar água lá abaixo. Ah, é assim, 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 assado. Não, eu gosto de deixar tudo explicadinho, mostrar o porquê que é o quê, o que é certo, o que é errado, por que é errado e por que é certo. Alright? Vamos ver aqui o que mais. O pessoal tá mandando coisa. Eu estou lendo tudo, tá? Só um pouquinho, que eu sou só um, mas eu estou lendo tudo. Verb to be é difícil, é só difícil nas escolas. 3 anos do verb to be eu aprendi em 7 minutos de vídeo. Eu não vou te dizer que isso não é uma verdade. Isso pode acontecer. Senhor, verdade. Posso usar did na forma base de um verbo ao invés de conjugá-lo no passado? Exemplo, I played soccer yesterday. I did play soccer yesterday. Olha só, senhor verdade mandou uma bomba aqui, hein? Bomba não, é que é um pouquinho mais avançada essa pergunta aí. Pode, mas não é a mesma coisa, tá, senhor verdade? Quando tu utiliza o auxiliary verb, o did, isso serve para do e para does também. Tá, em uma affirmative sentence junto com o action verb, que eu costumo fazer essa diferenciação, né? Auxiliary verb e action verb. Quando tu tá utilizando numa affirmative sentence o action verb e o auxiliary verb, tu tá dando uma ênfase a mais àquele verb. Então, quando tu fala assim, ó, I did play soccer yesterday, é como se tu tivesse quase que querendo convencer alguém de alguma coisa. Entendeu? Tipo assim, a pessoa chega e te fala, I don't think you actually played soccer yesterday. Aí tu tá meio que te defendendo, tu pode falar, but I did play soccer yesterday. Isso é mais enfático do que falar só I played soccer yesterday. Claro que também tem questão de entonação, contexto, um monte de coisa. Mas sim, é possível, não é errado. Tá? Só tem que entender que não é exatamente a mesma coisa. Rogério Santos, nunca fiz curso, mas escuto muitas coisas em inglês. Músicas, vídeos, filmes, consigo entender bem, até consigo formar poucas frases. Cara, eu sempre recomendo muito isso pra galera, tá? Assistir audiovisual, em geral, qualquer vídeo, série, enfim. Áudio em inglês, legendas em inglês. Não utilizar tradução. Se tu for novo aqui no canal, Rogério, dá uma assistida nos meus vídeos, maratona nos vídeos, que tu vai entender exatamente do porquê é que eu estou falando isso. Que eu não defendo tradução. Pode ter gente que pode gostar, não julgo, mas eu não trabalho dessa forma. Vamos ver aqui, ó. O que mais? Geração noob teacher, qual é a receita do sandwich? 2 slices of bread, 2 eggs, parmesan on the egg, parmesan cheese, a little bit of cream cheese, and that's pretty much it. Also cheese, but I ran out of cheese yesterday, so I need to buy cheese. And that's pretty much it. Quite simple, man. Deixa eu ver aqui. E foi um tia a mais no teu teacher ali, Noob. Fernando Moma, I get really confused with make and do. Could you explain it to me, professor? Teacher nesse caso, não professor, tá, Fernando? Porque professor é para Higher Education University e tal. Eu poderia ser professor, mas aqui eu estou como teacher. Cara, pensa assim, ó, o do you make, quando tu traduz, isso confunde muito, principalmente quando o pessoal traduz, tá? O do é muito mais no sentido de performar alguma action, e o make é muito mais no sentido de creation. Então, por exemplo, quando tu tá falando sobre food preparation, tu geralmente vai utilizar o make. Por quê? Porque daí imagina, sei lá, né, cooking. Então tu vai ter que pegar sei lá, tá fazendo alguma receita. Tu vai ter que pegar os ingredients, tu vai ter que formular tudo aquilo ali, tem um processo de creation junto. Tá, agora o do, ele é mais no sentido de exercise one action. Então eu vou dar um exemplo. Eu gosto de usar esse exemplo. A gente pode utilizar, por exemplo, assim, I am doing one exam, one test, or I am making one test. O student vai ser o quê? Vai ser a pessoa que vai do the exam, the test. E o teacher, o professor, vai ser a pessoa que make. Por quê? Porque o teacher é o que está formulating, né? Elaborando todas as questions e tal.
E o students tá mais no sentido de ele não tá criando tudo aquilo ali, ele só tá colocando as answers, entendeu? Então esse é um bom exemplo para diferencial do make. Guilherme Montroni, seria algo como eu de fato joguei futebol ontem. Traduziu, não vou confirmar, Guilherme, não traduzo aqui. Não traduzo aqui. Cadê o bastão da tradução? O bastão da tradução tá lá no escritório, cara. Eu não vou lá pegar agora. Sempre que vou falar inglês, na minha cabeça sai bonitinho, mas na hora de sair a frase fica um pouco rifada. Mas consigo entender bem o que estão me dizendo. Cara, vou reforçar de novo. Assista os vídeos aqui do canal, tem muito vídeo falando sobre esse tipo de sentimento aí que tu tá sentindo. Não preciso falar de boca cheia, porque daqui a pouco eu tenho que encerrar a live, eu tenho uma aula pra dar daqui a pouco. É verdade, entendi. Então, tipo, eu joguei futebol ontem sim. Não vou confirmar isso aí, sim, é verdade. Eu te expliquei tudo sem tradução, cara. Agora que tá chegando aqui, tá destruindo a minha explanation com tradução, cara. No! I'm not going to confirm that. Prática é importante, yes. Yes, it is. Yes, it is. Caio, não queremos negar no passado usamos didn't e não precisamos mudar o verbo, mas quando estamos afirmando no passado mudamos right. Quando estamos afirmando. Sim. A conjugation do verb, o verb que está a expressão da ação na sentence, ele só vai ser conjugado no affirmative, tá? No negative e no interrogative, sempre quando tu tiver o auxiliary verb junto, o auxiliary verb é o cara que faz toda a parte da conjugation. Aí tu não vai mexer no action verb, digamos assim. Eu costumo chamar assim de action verb, tá? Me acostumei a chamar dessa forma, que é uma coisa até meio redundante, porque prolixa, porque verbs são palavras que expressam action, então eu falo action verb, fica uma coisa meio estranha. Senhor, verdade. Ver anime dublado em inglês é uma boa? Pode ser, cara. Eu ouvi dizer que dublagem americana de animes é ruim. É que assim, quando eu falo muito sobre consumir audiovisuais com a legenda em inglês e áudio em inglês, eu esqueci de falar isso, mas eu estou falando sobre produções que o idioma nativo é inglês. Anime não é inglês, né? Então, eu não vou dizer que é uma prática ruim, mas não é a mesma coisa, entendeu? Tu consumir conteúdos que já tem ali os atores falando em inglês de forma natural, sem uma dublagem por cima. Porque quando tu vai traduzir japonês, o japonês é um idioma muito diferente do inglês. Então tu sempre vai ter mudanças. De novo, a questão da tradução. Tá rolando um processo de tradução do japonês pro inglês. Então, assim, não vou dizer que é uma prática ruim, mas não é a mesma coisa do que consumir um conteúdo direto, entendeu? Mas a questão da dublagem americana de anime ser ruim é muito em função disso, entendeu? Cara, são idiomas muito diferentes. Teacher, I will go away. Tu pode dizer assim, ó, noob, I will have to go. I will go away, dá uma ideia um pouco diferente. Mas não é só tu, noob, eu também preciso ir, tá, gente? Porque eu preciso dar uma aula daqui a pouco. Foi só uma live rapidinha aqui, pra matar a saudade, ok? E um grande abraço pra vocês, olha só. Tomorrow, 7 p.m., teremos um aulão, teremos aula no YouTube, aqui novamente, no computador, direitinho, com o microfone, aquela coisa toda. Não sei sobre que aula vai ser ainda, mas eu irei postar ao longo do dia. Então, quem não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho ali para receber a notificação, que eu vou postar direitinho sobre o que vai ser a aula amanhã, para vocês poderem ativar ali né, se inscrever para assistir a live amanhã à noite. Ok? So that's it. Então vou assistir My Little Pony. É uma alternativa, né, senhor verdade. Jill, hello and goodbye. Já tô indo, tá, minha gente? Um abraço pra vocês, tá? I'll see you guys tomorrow. Maratonem os vídeos and happy English learning. I'll see you, goodbye.